viram. Né? Então a gente ia aprontar, a gente não tinha internet, televisão era controlado porque gastava muita energia, não tinha, né? Era TV de válvula, a minha já era colorida, mas as TVs gastavam muita energia, fora que você ficar com a TV ligada, luz ligada, não sei o quê, gastava demais, então a gente não tinha, e TV pegava mal, tinha meia dúzia de canais, era aquela coisa. Eu tinha telefone em casa e banheiro dentro de casa, eu ainda era uma vantajosa. As minhas amigas na roça ali, o banheiro era lá, casinha, e não tinha um telefone, o telefone era muito caro. Então, pra gente não ficar gastando dinheiro fazendo o que não... A gente ia fazer o que não prestava do lado de fora. Mexer com bicho. As nossas avós, tias, tentavam colocar a gente para fazer trabalhos manuais. Então, foi assim que eu comecei a desenvolver habilidades. Com 8, 9 anos, a gente já fazia tricô, crochê, bordado, porque a gente era obrigado. Mas enquanto a gente não estava fazendo isso, a gente ia mexer com bicho, fazer o que não devia. Pular cerca. Pulava cerca. A gente pulava cerca para roubar fruta nos terrenos vizinhos. Foi assim que eu fui perseguida por um javali, entendeu? Que a gente pulou a cerca, foi até a árvore, né? Pegamos as frutas. Quando a gente tá saindo, a gente viu uma toquinha assim, cheia de javalizinho, de bebê javali. Lógico que a gente foi lá pegar no colo, aquela criançada toda. Quando a mãe javali viu aquilo... Javali, a gente aprende na escola. Javali mata. O bicho assassino. Eles são terríveis. Eles vêm direto no pescoço, né? Com aquelas presas desse tamanho. Quando ela fez assim, ó. Parece que eles... Sabe touro na dourada? Filme, né? Eles fazem isso. É pra avisar que eles vão correr. Caramba. E ela veio num pau, e aí todo mundo soltou o javalizinho, começou todo mundo a correr, pular a cerca. Eu, como asmática, né? Não aguentou correr com a galera. Eu falei, eu vou morrer. Né? Porque... E aí, assim, eu já pensei em deitar... Que a gente tinha a instrução de deitar no chão e segurar aqui pro javali morder outras partes. É louco. Sério? Eu dava um mata-leão nele e comia depois. E aí, os meus amigos que já tinham pulado a cerca de arame começaram a cavar. Falaram, ela não vai por cima, vai por baixo. Flávia, passa por baixo, passa por baixo. E aí, eu fui me enfiar debaixo da cerca pra passar, consegui passar. Deixei uma parte das costas na cerca de arame farpado. Que aflição. Mas eu não morri. Né? Aí tudo bem, passou uns 2 dias, eu comecei a ficar muito doente. Meu pai não sabia por quê. Foi a minha segunda bezetacil da vida. Porque no interior não tem outra coisa. Sim. É aspirina e bezetacil. Dor de cabeça? Ou benzedeiro, né? Ou benzedeira. Você vai lá, toma te dão uma benzida com planta e tá liberado. E aí, tomei bezetacil e meu pai quis saber, o que você fez? O que você aprontou? Contei essa história do javali. Ele não sabia se ele ria ou se ele brigava. Geralmente ele ria. Ele achava engraçado, porque, né? Nesse caso não tem como rir, né? Você tava mal lá. Mas eu tomei a minha segunda bezetacil. E a primeira foi uma competição para ver quem ficava em cima de um cavalo chucro sem sela. Cavalo chucro sem sela. Mas é muito louco esse negócio de... O meu pai mora no interior e ele já tem essa casa há bastante tempo. Você já montou num cavalo chucro sem sela? Não. Mas eu já caí de cavalo, velho. Eu já caí de cavalo e tipo, a sela tava solta. E aí vez, ela gira. Ela começou a virar. Ela gira. Antes de você contar do cavalo, eu posso só falar uma curiosidade do javali? Você sabia que ele tinha muito valor antes? Porque ele já valeu, né? Exatamente. Já tinha valido, né? Já valeu. Seu tipo de piada. Pessoal, parabéns. mandem Obrigado. risadinhas aí nos comentários aí. RS. Parabéns. Pra ele não ficar sem graça. E aí eu fiz exatamente assim, foi em Monte Verde, tava passeando, a sela virou assim. A sela solta, ela vai virando. Eu caí embaixo do cavalo, assim, eu só não morri também por Deus, porque ele deu uma raspada, assim. Se ele tivesse batido de verdade, mano, ia ter um traumatismo pesado. Ele só deu uma raspada com a pata, assim. Mas meu pai que me viu caindo, ele falou que o cavalo ainda, tipo, teve o reflexo de tirar a pata. O bom dos cavalos é que são animais muito inteligentes, são muito de boa. Eles não querem machucar. Porque eu caí só fez tuf. E é por isso que as pessoas acham tão estranho ter levado uma mordida de um cavalo. Entendeu? Porque, né, eu sempre me meti com essas confusões, né? Todo mundo subiu na árvore e os cavalos ali, pastando numa boa, sem ninguém mexer com eles. Até que era assim... Você cai de cima da árvore, em cima do cavalo, segura na crina, quem ficar mais tempo ganha. Puta que pariu, ficou puto o cavalo, né? Quando foi a minha vez, o cavalo fez isso. Que eu me soltei, eu falei, vou cair no chão. Uns 4 metros de altura, eu falei, vou me arrebentar. Que eu fiz, agarrei na crina do cavalo e, pra não cair no chão seco. Aí ele virou com tudo e mordeu aqui, ó. Ele passou um trote em você. Então, assim, eu era do tamanho de um dos meus filhos, aí eu fiquei com esse ombro todinho aqui mordido.
Você não pode falar isso pra eles, porque senão eles vão achar que pode fazer também. Falar, mas Eles você fez são bunda... também. Não, essa geração é bunda mole, Bedu. Essa geração, aquele ali vê um grilo, ele sai correndo. Né, filho? Olha lá. Quê? Mas é muito louco esse negócio de viver de crescer na fazenda, no sítio e tal. Que nem eu falei, meu pai mora no interior e já tem essa casa há bastante tempo, em que cara. lugar ele mora? A cidade que ele mora se chama Sarapuí. É uma cidade perto Nunca ouvi falar. depois de Sorocaba, assim. É uma mas- cidade bem pequenininha, assim, né? E eu lembro que quando criança eu pegava limão, assim, dava pra vaca, assim. A vaca comia limão na mão. Pra zoar o leite da vaca, dá né? você não sabia, Já né? saía Eu coalhado, não né? sabia, né? Eu não sabia. Não pode dar nada ácido pra vaca. Não pode dar aço pra bicho nenhum, na verdade. Então, pra vaca pior, porque você vai tomar aquele leite depois. E ele Mas vem com enfim. um pH muito alto. Mas enfim, eu dava pra vaca. São experiências que bicho você salivava, não. São experiências que você não tem na cidade. Exatamente. Né? Isso é muito louco. E é uma coisa que eu falo pra eles, né? Porque eu levantava 4 e pouco da manhã em Pederneiras, porque tinha que levantar antes do sol nascer pra poder regar as plantas, as verduras, legumes no quintal, porque senão o sol queima. Você tem que regar antes. Entendi. Tinha que dar comida pros bichos. Se você não alimenta uma galinha, ela não bota um ovo. Se você não dá... Então, tudo dependia de um ecossistema, né? Que é uma coisa que essas gerações, ou o pessoal que mora na cidade, não tem essa concepção, né? De que, tipo, o ovo ali... Todo dia eu entrava no galinheiro pra pegar ovo. Todo dia eu tirava leite da Marquesa, que era minha vaca. Não, cuidar. Ela chamava Marquesa. Cuidar Era de uma fofa de Cuidar vaca. de uma casa já é mais ou menos meio que administrar uma empresa. Imagine você Isso. administrar uma fazenda, um sítio. Exatamente. Administrar uma multinacional, tá ligado? Exato. É uma experiência. E aí, na minha infância, foi assim, me dividindo entre morar um tempo em São Paulo com meu pai, morar outro tempo no interior com a minha mãe, e depois dos meus 12 anos eu fiquei definitivo em São Paulo com meu pai. E nunca mais voltei pro interior. Voltava para ver meus irmãos e visitar parentes até hoje. O parente vai, você vai vir pra Pederneiras, vem na minha casa. Porque interior, se você não for na casa de todo mundo, rola um Até porque BO todo mundo se lascado. conhece, né? Todo mundo se conhece. E lá você não tem nome, você é filha de fulano. Fim. A filha do A fulano. filha do fulano chegou na cidade. Chegava na rodoviária, os táxis. Ah, você é filha da fulana, né? Você só vai ser alguém também quando você tiver filho. Exatamente. Que aí vão falar que seu filho é seu filho. Não, muitas vezes eu chego nos lugares e as pessoas falam, cadê as crianças? Eu falo, oi pra vocês também. Então, assim, aí a partir desse período que eu comecei a trabalhar nos negócios do meu pai e tudo, eu comecei também a me desinteressar pelo colégio militar, onde eu estudei a vida inteira. Porque era muito puxado, né? E não me sobrava muito tempo para ajudar ele. Então, aí eu comecei a trabalhar fora mesmo. Eu falei, não, eu vou trabalhar para outra pessoa, achando que ia ser mais fácil a minha vida. Então, eu estudava até... eu trabalhava o dia inteiro, já com 14 anos de carteira assinada. Hoje diz que é proibido, enfim. Hoje é 16, né? Então, Era 14 menos, né? anos, Não uma sabia, tia não. minha foi Antes lá era assinar. 14, Se você tivesse um responsável com 14 anos, você já podia trabalhar fora Entendi. de carteira assinada. Foi o meu, acho que esse mais um de carteira assinada. Depois eu não sei nem o que foi feito da minha carteira de trabalho. Achei que minha vida ia ser mais fácil. Então, trabalhava o dia inteiro, pegava um ônibus, isso com 14 anos. Ia pro colégio militar, saía 10 horas da noite e ia pra casa. E aí o pessoal fala, nossa, 14 anos tão normal pra fazer isso. Gente, era normal, a gente ir, tinha que fazer, pra gente era normal, né? E aí descobri que trabalhar pros outros era horrível. Porque você às vezes fazia uma hora extra, ou trabalhos a mais, ou coisas que não eram da sua função, e você não ganhava nada mais por isso. Como meu pai tinha dito, mas a gente só... Aprende quando... Tem que não vivenciar. tem jeito, não tem jeito. Você E só quando aprende. a gente é novo, a gente sempre acha que Os pai, pais a estão mãe, errados, fala, não é bem assim. Isso foi na sua época. Hoje é exatamente, diferente. exatamente. Não muda tanto assim, não. Mas eu entendo. Eu sei que empreender é uma experiência que você só tem empreendendo. Exatamente. Só que ao mesmo tempo eu entendo a pessoa que, tipo, quer seguir esse caminho normal, assim, o que não é normal, mas assim, a pessoa que segue esse padrãozinho de, tipo, estuda, faz a faculdade Que a maioria faz. e cresce numa empresa. Ele tem mais eu segurança. acho, Tudo bem. eu acho super ok, né? Até super porque se válido. todo mundo fosse empreendedor também não daria certo. né? Exatamente, não teriam comércio nenhum, né?